Glória a Deus, você está pronto? Vamos falar de Maria, esta mulher espetacular. Coloque as mãos no seu coração e diga: Pai, em nome de Jesus, que hoje eu aprenda muito com os testemunhos da tua serva, que eu seja obediente, que eu seja um adorador, que eu seja implacável, que eu saiba do meu propósito na terra e viva no propósito. Eu tomo todo o exemplo de Maria para a minha vida, e a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor, meu Pai e meu Deus, em nome do Filho Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, bem forte. Nós estamos discorrendo a respeito da vida de Maria para entendermos o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala a respeito dessa serva de Deus tão extraordinária, uma mulher que eu tenho todo o respeito. Ontem nós discorremos a respeito de como os céus a trataram, de como o anjo que foi enviado por Deus a tratou e de como ela tratou o chamado dos céus, como ela recebeu o chamado dos céus. E hoje eu quero dar continuidade falando a respeito de como aqueles que entendem os céus, ou seja, como aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus, ou melhor dizendo, como aqueles que serviam a Deus na época, que amavam a Deus na época, que buscavam ao Senhor na época, que adoravam ao Senhor na época, trataram essa mulher. Porque o que nós vemos muitas vezes é um tratamento muito revoltado de muitas pessoas que são ignorantes. E nós precisamos entender que todos os servos de Deus merecem o seu respeito, mesmo porque viveram numa época muito difícil, numa perseguição já naquela época, e mesmo assim se mantiveram firmes. Se hoje a perseguição daquela época estivesse sendo feita hoje, da maneira que era, a discriminação, a segregação que existia naquela época, estivesse em tanta evidência, estivesse tão quente, tão fomentada hoje, muita gente não seria evangélica. Muita gente não serviria a Deus. Muita gente ia correr, muita gente não ia querer participar de um culto desse. Porque seriam perseguidos, apedrejados, cuspidos, desonrados. Será que a nossa fé está realmente a ponto de nós conseguirmos passar por tudo isso? Nós estamos vendo sinais acontecendo. Muito provavelmente, o Senhor está muito perto. Muito provavelmente, o Senhor voltará muito rápido. E a qualquer momento, e você sabe, a qualquer momento a gente sobe. Aleluia. Está preparado? Mas os sinais estão todos aparecendo em todos os cantos, mas tem muita gente dormindo. À medida que os sinais estão sendo liberados para aqueles que pertencem e que conhecem e que buscam ao Senhor, a distração também está sendo liberada por Satanás para que as pessoas se distraiam e esqueçam do real propósito. Então, vai haver um tempo de muita distração agora. Provavelmente, se o Senhor não voltar agora, porque voltar ele vai voltar de qualquer jeito, mas se ele não voltar agora e acabar uma pandemia, provavelmente todos os estudos de todos os tempos mostram que todos os tempos pós-pandêmicos, as pessoas se entregaram a todos os pecados. Liberaram geral. E aí o que acontece? Porque ficaram muito tempo restritas, muito tempo enclausuradas nas suas vontades, ou até com medo, pensando, será que Jesus volta mesmo? Será que aqueles loucos que falam que Jesus vai voltar estão certos? E de repente, tudo acabou e uma falsa paz entrou e as pessoas falaram, eles estavam errados, e se entregaram à luxúria. E deixa eu te dizer uma coisa, o coração dessas pessoas já era visto por Deus muito antes. Ou você acha que Deus não sabia que elas só estavam esperando ou só estavam com medo no momento? Deus sabe exatamente as pessoas que estão o servindo, mesmo nesse tempo, e que sabem da sua palavra, e que confiam na sua palavra, e que não vão se vender depois, se acabar o tempo. A palavra de Deus diz que se os tempos não se abreviassem, ninguém se salvaria. Ou seja, eu creio que está muito perto. Muito perto. Quando a liberdade começar a ser restrita a um sistema de compra e venda, um sistema monetário, a coisa está muito feia. E eu não sei se Jesus volta antes, no meio ou depois. Eu só sei que ele vai voltar de qualquer forma. Amém, gente? E aqueles que aguardam por essa salvação, por esse rapto, por este arrebatamento, independente das brigas teológicas, uma igreja saudável aguarda Jesus a qualquer momento. O Espírito e a noiva
dizem: vem. Amém? E Maria não foi diferente. Foi uma mulher que aguardou Jesus, e quando ele subiu, ela chorou muito e com certeza aguardou até o fim da vida dela, até fechar os olhos. E quando ela fechou os olhos, o Deus dela voltou para ela, o Senhor dela voltou para ela, e voltou em glória, e voltou com um corpo incorruptível, e voltou com toda a aparência diferente, porque ela que havia conhecido um Jesus que saiu de dentro dela, agora conheceria o Cordeiro e o Leão, conheceria um Deus onipotente, manifesto com toda a glória dentro de um corpo, ou em um corpo, ou através de um corpo, de um Cordeiro, do Messias, do sacrifício vivo. Imagina o que essa mulher viu, imagina o que essa mulher está vendo, imagina o que essa mulher está vivendo. Então, queridos, nós precisamos lembrar de que todas essas pessoas que serviram de exemplo e foram lembradas na palavra de Deus e foram honradas pela palavra de Deus, devem ser honradas também por nós. Toda a honra e toda a glória a Deus, mas a honra a quem tem honra, devem ser honrados por nós, porque até a própria Bíblia se deu o trabalho de honrá-los. Os céus se deram o trabalho de honrá-los com anjos, com poderes sobrenaturais, com prodígios e maravilhas que aconteceram na vida deles, através deles. Qual o maior prodígio de maravilha do que um menino nascer de uma virgem, que não podia ter filho numa época que não existia inseminação artificial e não tinha nem rastros disso. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não entremos dentro de uma briga política, ideológica, e esqueçamos da palavra de Deus. Amém? E eu começo aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 39. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: quem sou eu para que a mãe do meu Salvador venha me visitar, gente? Quem sou eu, uma reles mortal, diante de uma mulher que tem toda a diferença no meio das mulheres? Quem sou eu, que também estou grávida, mas não do fruto do Espírito Santo como ela? Quem sou eu, que fui escolhida por meu Deus, mas não como ela? Então, voltando a falar como ontem, se alguma pessoa falar: Maria era igual a qualquer mulher, aí você fala: só que não. Amém? Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Isso foi revelação de uma mulher cheia do Espírito Santo ou não? Ela foi cheia do Espírito Santo. O bebê saltou dentro do útero dela. Você está entendendo? Deixa eu te contar algo muito, muito precioso que o Senhor nos ministrou. Quem estava dentro do útero de Isabel? João Batista, aquele que iria batizar para arrependimento, ou seja, ele era a personificação do arrependimento. Aquele que prepararia o caminho para Jesus, assim como nós hoje estamos preparando o caminho no espírito de Elias para a segunda vinda de Jesus. Ele ainda iria nascer, mas o mais louco de tudo é que o propósito já estava selado. O bebê pulou quando sentiu o seu Senhor. João Batista, que anunciaria a vinda de Jesus no útero. E tem gente que ainda quer abortar, né? Diga: no útero, na vida intrauterina, já houve adoração. E tem gente matando adoradores aí com abortos. João Batista, aquele que traria o arrependimento, através de Isabel, está diante do útero, santificado e separado de uma mulher serva de Deus, Maria, uma mulher diferente, uma mulher que foi escolhida já, uma adolescente. E ele simplesmente entende e pula, porque entende que o seu Senhor chegou. O meu Senhor chegou. Isabel também entendeu que o Senhor dela havia chego. Gente, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, a revelação do Machia. Na época de Jesus, existiam tantos falsos messias que chegavam, que existia um ditado que dizia que se balançasse árvore poderiam cair messias. E de repente, uma mulher cheia do Espírito Santo sabe que aquela que foi escolhida veio até ela e que o seu Senhor estava dentro do útero dela. Isso é uma coisa normal?
Isso é uma coisa simples. Isso é uma coisa que você encontra em qualquer esquina. Então, se alguém falar, Maria é uma mulher igual a todo mundo, você olha para ela e fala o quê? Só que não. Isabel já não era igual a qualquer uma. Era uma mulher cheia de Deus. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ela, lembrando que na antiga aliança o Espírito Santo só descia sobre reis, profetas e sacerdotes, mas essa mulher estava cheia do Espírito Santo antes ainda do próprio Jesus entregar, ir e deixar o Consolador. Tão cheia do Espírito Santo que com veemência e com muita convicção disse, o meu Senhor chegou dentro do útero de uma escolhida. E quem sou eu? Gente, eles eram parentes. Ela podia falar, ô Maria, tudo bem? Vamos fazer um bolo, amiga? Mas ali, eles estavam em um lugar de revelação. Diga, um lugar de revelação. Diga, um lugar profético. Diga, um lugar de fé. Ali ela já não olhou mais Maria como a sua parente, mas ela olhou Maria como aquela que havia sido escolhida para trazer o Salvador. Se ela entendeu que Maria era uma escolhida e a honrou mesmo tendo crescido e conhecido desde pequeno, por que tem gente hoje que quer desonrar? 44. Quando ouvi você me cumprimentar, Maria, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é igual a qualquer mulher da terra, amém, gente? O que ela diz? Mais uma vez, você é? Pois acredita? Você é abençoada porque você acredita, por isso que Jesus te escolheu. Eu estou lendo na NTLH, que é uma linguagem bem gostosa, bem próxima, mas se você quiser ler em outras traduções, ali, João Batista, aquele que traria o arrependimento, estava cumprimentando e já adorando aquele que traria a salvação. Jesus, a palavra Jesus vem de aquele que traz a salvação. E João Batista, aquele que batiza, e ele batizava para o arrependimento. Ou seja, todas as vezes que nós estamos cheios do Espírito Santo, nós geramos arrependimento nas outras pessoas. Quem já teve uma experiência assim? Estava num lugar, não falou nada e de repente alguém chegou perto de você e começou a chorar, começou a abrir a vida dela, você nem perguntou, ela começou a abrir a vida dela e pedir ajuda. Quem já passou por essa experiência? Sabe o que estava acontecendo? O Espírito Santo de Deus estava vindo sobre você e você estava gerando arrependimento. Sabe por quê? Porque Jesus tabernaculou dentro de nós. Hoje, nós também temos Jesus através do Espírito Santo dentro de nós. Maria também teve Jesus através do Espírito Santo, mas ela gerou. Hoje, Jesus está tabernaculando, morando. Hoje nós somos a igreja dentro de nós. Quando nós temos o Salvador, naturalmente as pessoas que querem a salvação começam a sentir o arrependimento pular dentro delas. É por isso que ela chega e fala, me ajuda. Olha, eu não sei porquê, mas eu gostei tanto de você. Eu não sei porquê, mas eu senti alguma coisa, eu senti um negócio. Eu preciso, fala para mim o que você é, onde você vai, eu quero fazer o que você faz. Quem já passou por essa experiência? Se não passou, peça a Deus, porque essa deve ser uma experiência contínua num servo de Deus. Isabel teve essa experiência, mas ela discerniu, ela teve discernimento, ela era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Então, querido, nós devemos tratar com respeito. Durante toda essa série, nós vamos falar a respeito de todo o nosso entendimento, mas o que eu quero ressaltar muito é que o entendimento de não adorar Maria não deve fazer com que ela seja desrespeitada. Amém, gente? Nós vamos falar a respeito de adoração, a respeito de veneração, nós vamos falar a respeito de imagem e semelhança de Jesus, vamos falar a respeito de ídolos, vamos falar a respeito de tudo, mas com muito respeito, para nós não ofendermos o Espírito Santo, que escolheu pessoas, foram homens e mulheres dignos de todo o nosso respeito, porque Deus, pela graça, os respeitou, os respaldou e os reconheceu. Eu quero que você aprenda, não só como essa mulher, como uma serva de Deus a recebeu agora, ontem, como os céus a receberam, como ela recebeu o propósito dos céus, hoje, como
uma mulher de Deus, uma serva de Deus a recebeu em sua casa, uma serva que já a conhecia, mesmo assim a recebeu já diferente, em outro lugar, no lugar espiritual, no lugar de respeito, no lugar de unção, no lugar profético. Mas eu quero também que você entenda como essa adolescente já era uma mulher cheia do Espírito Santo, que não era igual a qualquer homem, e como essa adolescente já adorava ao Senhor. Nós estávamos aqui cantando e adorando, eu estava lembrando do Cântico de Maria. Vamos analisar o que diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 1, versículo 46. Então Maria disse: a minha alma anuncia. Olha como essa mulher estava. Ela não estava se cabendo de alegria, de adoração, estava exalando a unção. Você imagina, a gente tem unção, receber um pouco do Espírito Santo, imagina, ela estava com o próprio Jesus dentro dela. Essa mulher, ela já não era mais uma pessoa normal, porque ela estava tão cheia do Senhor, ela sentia o Senhor se mexer dentro dela. O que nós queremos sentir e tocar Jesus, ela tinha dentro dela. E aí, ela começa a cantar. Por isso vale a pena nós observarmos o que ela disse na canção. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, e o meu Salvador, Ele é o meu Salvador. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que as pessoas confundem as coisas? Maria, desde o começo, sabia que a salvação havia chego. O meu espírito está alegre. Por quê? Por causa de Deus, o meu Salvador. Pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada ou de bem-aventurada. Ela já sabia que ela seria lembrada por toda a história da humanidade. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. Em algum momento ela está tomando a glória para ela? O seu nome é Santo. E Ele mostra a sua bondade a todos os que o temem, em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos, com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes, como eu, os humildes, em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Imagina, olha como Deus cuida de tudo, como Deus foi carinhoso com ela. Deus preparou tudo, preparou o cuidado com ela, preparou tudo. Até quando Jesus vai nascer, Deus prepara tudo. E prepara tudo durante também para o sustento de todo o ministério. A gente vai chegar nessa parte. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a palavra santo, ela vem da pronúncia santo, kadosh. Mas ela também tem o feminino dela, é mekudesh. E santidade vem de kedusha. Ela estava falando que Deus era santo altíssimo. E estava falando de pessoas santas também. Pessoas separadas para Deus, pessoas que eram cheias do Espírito. Gente, nunca foi confundido na palavra de Deus santidade do Deus santo e eterno, do santo Deus, do sanctus, do santo dos santos, aquele lugar onde só entravam com uma cordinha na perna. Nunca foi confundido com a santidade das pessoas. Sede santos porque eu sou santo. Aos santos da igreja. Eu não sei, tem evangelho que entra e fala assim: aonde? Só Deus é santo. Eu não lê Bíblia. Não é só Deus que é santo. Deus é santo dos santos. Nós somos santos porque somos separados. Agora, se nós somos chamados de santos da igreja porque somos separados para Deus, imagina Maria. O que eu tenho dificuldade é de ouvir gente falando: não, era igual a gente. Desculpa, irmão. Eu não vou nem precisar chegar tão longe no útero santificado desses. Eu vou falar de Paulo, do apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, cheio de defeito, que às vezes brigava, que brigou com Pedro, Pedro brigou com ele. Eu vou falar desses. Eu não consigo me comparar a esses homens. Nem aos pés deles, de verdade. Eu já vi pregando falando: eles eram igual a gente. Peraí, iguais nos sentimentos. Mas na forma de tratar para com cada coisa, a gente tem muito que aprender, muito que crescer. Então, eu não consigo me comparar. Como é que as pessoas conseguem falar um negócio desse, gente? Fala para mim.
A coerência e o discernimento dessa mulher foi a coisa mais extraordinária que a gente pode observar. Cara, você imagina numa cabeça de uma adolescente se passava tudo? Talvez a gente está falando isso e nem passava nada, porque o Espírito Santo a envolveu com tanto poder que ela nem ligava para nada, o Senhor vai cuidar de mim. Puxa, o mesmo Deus que colocou um filho dentro de mim, que é o Filho de Deus, não vai cuidar do próprio filho? Mas as circunstâncias nunca... Não foi assim. Maria recebeu o Espírito Santo e tudo ficou maravilhoso, tudo ficou... o reino mudou, tinha ouro no chão, porque era o Filho de Deus. Não, tudo continuou normal. Até a manjedoura continuou tudo normal. Até que alguns reis chegaram, 3 tipos de presentes. Alguns falam 3 por causa dos 3 tipos de presentes, mas a gente não sabe. Mas até que esses reis chegaram com 3 tipos de presentes, que foram presentes muito caros, que provavelmente sustentaram o ministério de Jesus. E durante todo o tempo, eles viveram para o propósito. E Maria também viveu para o propósito, porque depois que Jesus saiu para o ministério, ela continuou acompanhando. E como serva, não como mãe mais. A ponto dela chegar e, mestre, a sua mãe e seus irmãos estão... A minha mãe e os meus irmãos só que estão fazendo a vontade do meu pai. Então, desculpa, irmão, mas eu não consigo ver uma mulher dessa como uma mulher normal. Eu não sei você, mas eu não consigo. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Aqui Jesus já está um pouco, já quase na adolescência, na pré-adolescência. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia e da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não soube José nem sua mãe. Não perceberam que o menino tinha ficado. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Desesperados, cadê o menino? Sumiu. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passando 3 dias, quantos dias, gente? Já pensou você 3 dias sem seu filho? Imagina quando é o Filho de Deus você perder ele. Perder o Filho de Deus seria horrível, né? Olha o que essa mulher viveu. Quem já esqueceu o filho aqui em algum lugar, levanta a mão. No aeroporto? No aeroporto, Vande? Meu Deus, Vande, você ganhou. Uma vez eu fui no shopping, estava com o pastor Alex. Aí entrei, a Esther é tão quietinha, ela estava pequenininha atrás do carro. O que o JP está dando risada, meu Deus? Quando eu cheguei, acho que no 2º andar, alguém perguntou, cadê a Esther? Eu falei, meu Deus. Corri pro carro, quando eu cheguei, ela estava tão quietinha que ela estava assim, ó. Falei, ô filha. É que eu assisti muito aquele filme do Macaulay Culkin quando eu era pequeno. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Mas ela estava maravilhada, lembra disso? Eis que, tipo assim, babando no filho. Filho, por que você fez isso com a gente, lindo? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Imagina José ouvindo isso. Não, teu pai sou. Ah, mas não sou. Mas não sou. Sou, mas só que não. Não podia nem brigar. Ele não sabia se ele brigava ou se ele ajoelhava. Já imaginou o que eles viveram? Imaginou Maria? Maria sabia. E ele sabia também, José também sabia, eles sabiam de tudo, gente. Mas imagina o conflito na cabeça natural deles de ser humano. Desculpa, mas talvez você estaria louco. Com raiva de Deus, de repente.
revoltado, querendo pegar o filho. Não é meu filho, Deus. Não vai morrer, não. Pela humanidade, esse bando de gente ruim. Ao mesmo tempo falando, não, mas precisa, porque senão eu não vou poder ser salvo e ninguém mais. Imagina o conflito, porque eles conheciam a palavra. Agora veja, e eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe, olha lá, não conseguia entender, gente, muita coisa para a cabeça. Agora, olha o que está escrito aqui. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. O que ela estava fazendo? Espera aí. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora que vai se cumprir o que o anjo me disse. José, vem cá. Ele já está se revelando. Daqui a um tempo ele vai se revelar, José. Se prepara. Imagina o carinho e o amor que eles tinham por essa criança. A gente já tem carinho e amor por nossas crianças que são maravilhosas para nós. Imagina o Filho de Deus, que exalava amor. Não foi qualquer coisa, gente. Não torne banal, não cometa um sacrilégio de tornar aquilo que é sagrado, separado, em algo banal. Amém, gente? Em nome de Jesus, tome cuidado com isso. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. E essa é a última lição que eu quero que você aprenda essa noite. Contudo, simplesmente por causa de um direcionamento de Deus, essa mulher resolveu viver o propósito, ainda que ela não conseguia mais entender. Eu imagino que chegou uma época na vida de Jesus, antes dele assumir o ministério, que, cara, já ele deveria estar aprendendo, porque eu acredito no seguinte, a Bíblia fala que se esvaziou, que ele abriu mão de sua glória, se esvaziou, veio como homem. Ou seja, ele teve que aprender a ser servo, a Bíblia diz. Ou seja, ele estava aprendendo muitas coisas, os pais ensinavam. Filho, não pode fazer isso, filho, pode fazer isso. Filho, não faça isso, filho, faça isso. Mas ao mesmo tempo, ele estava ensinando os pais. Imagina o conflito. Por isso que ele se maravilhava, falava, meu Deus. Imagina o povo, isso não é uma criança normal? E Maria e José sabiam que não. Sabiam que não. Imagina o frio dentro da barriga dela dizendo, meu Deus, daqui a pouco vai chegar a hora dele. Imagina quando o filho falava e ela não conseguia compreender, porque a inteligência dele estava muito acima, muito além de todos. Então, sabe o que é uma vida com propósito? Sabe o que é ter uma vida com propósito? Se coloca de pé. Sabe o que eu aprendo com Maria? É que uma vida com propósito te faz viver ainda que você não entenda o seu propósito. Tem tanta gente que vem e pergunta assim pra gente, ai bispo, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? E eu sempre respondo o seguinte, faça tudo até descobrir. Obedeça ao Senhor. Maria obedeceu ao Senhor o tempo todo. Maria obedeceu o Senhor para cumprir o propósito não só da vida dela, mas da vida do Filho de Deus. Até o fim, nunca se negou, nunca questionou, simplesmente amou e trabalhou o tempo todo. Ainda que ela não entendesse, gente. Porque tem gente querendo entender tanto. Tem coisas que a gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas que eu não entendo até hoje. Tem coisas que eu falo, Senhor, mas... A verdade, querido, é que quem vive pelo propósito não questiona. Às vezes eu estou sozinho e fico pensando que o que seria da minha vida se eu não tivesse aceitado o propósito? Não seria nada. Todo ser humano nasce com um propósito. Maria nasceu com o propósito de gerar e cuidar do Filho de Deus até que ele fosse. Olha que propósito. E nós nascemos com um propósito parecido com o dela. Entregar do Filho de Deus para outras pessoas que não o conhecem como pessoa, em espírito e em verdade. Para pessoas que só conheceram a religião, para pessoas que só conheceram uma filosofia.
Eu fico imaginando quando Maria chegou diante de Jesus e ficou olhando ele falar, e eles ficaram maravilhados, porque todos estavam maravilhados, e eu acho que ali ela estava pensando, realmente ele é o Filho de Deus. E todos estavam maravilhados, e quando as pessoas enxergam que nós temos propósito, elas também ficam maravilhadas. Veja que tudo que uma pessoa vive diante do Senhor, quando tem um coração entregue ao Senhor, ela traz maravilhas, traz felicidade, traz alegria. Você se torna magnético, as pessoas querem estar perto de você, querem pegar em você, querem sentir você, querem te ouvir. Minha esposa falou algo aqui, quando a gente estava descendo do carro, ela falou assim, um dia chegou uma menina para mim e falou, Bispa, eu queria tanto te abraçar. E quando eu te abracei a primeira vez, minha vida mudou. Tem gente que vai falar, isso é idolatria, isso é não sei o quê. Não, isso é reconhecimento de unção. Porque Isabel também reconheceu em Maria. Mas a bispa disse algo para mim muito importante. Ela falou, amor, eu entendi depois daquele dia que eu não sou uma pessoa normal mais. E sabe por quê? Porque as pessoas... Às vezes a gente trata as pessoas com tanta simplicidade porque a gente não se acha. E as pessoas só precisavam, às vezes, ter uma atenção. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós entendemos o nosso propósito de vida, não é porque nós somos alguma coisa, mas é porque aquele que está em nós é. E quando nós entendemos que aquele que está em nós é, ele não existe, ele é. Então nós entendemos que as pessoas que querem daquele que está em nós vão se aproximar de nós. Isso é maravilhoso. Vão ficar maravilhados com a nossa vida, com tudo que está acontecendo. A nossa vida não é uma vida simples. Eu creio que chega uma hora no nosso ministério que é muito louco. Esses dias eu fico pensando com os meus botões. Chega uma hora no nosso ministério que, poxa, casamento abençoado, eu já tenho. É a luta de um monte de gente. Eu lutei, trabalhei, o Senhor me deu e hoje a gente só mantém. É não mentir, a gente já não mente. Já não é mais uma luta, mas eu lembro no começo como era. Se o diabo tirasse férias, eu tomava o lugar dele para mentira. Mas aí chegou uma hora que não é mais um trabalho, não mentir. E aí, ser dizimista, meu Deus, dizimista passou da fase faz tempo, agora a gente é tudo dimista. Não trapacear, não andar no escuro, meu Deus, isso é normal pra gente hoje. E aí, por ser normal na nossa vida, às vezes a gente acaba pensando que é normal na vida de outras pessoas. Maria tinha que administrar até isso. Por quê? Porque as pessoas que estavam próximas dela vinham tratar o filho dela como uma pessoa normal e ela sabia que não era. Imagina o que essa mulher viveu, gente. Não pode ser qualquer uma. Tem que ser alguém muito bem escolhida por um Deus que sabe escolher bem. E sabe o que eu fico mais maravilhado? É que à medida que as pessoas vão crescendo no Evangelho a gente só conseguiu esses resultados porque nós atendemos o propósito, ouvimos a voz do Senhor e continuamos fazendo. E se você perguntar, bispo, você sabe qual que é o seu propósito de vida hoje? Também não sei ainda. Estou aprendendo. Alguns já foram revelados, outros estão sendo revelados e outros vão ser revelados até o final da minha vida progressivamente. Sabe por quê? Porque propósito é assim. Você não questiona, você obedece. Propósito é assim, você não precisa entender, você precisa crer. Maria só precisava crer e continuar obedecendo ao Senhor, para continuar sendo a mulher de Deus que ela sempre foi. E com certeza os galardões dela são muito altos. Que nós possamos nos inspirar, sim, no exemplo dessa mulher que cumpriu o propósito independente das circunstâncias. Possamos ser firmes e constantes e sempre abundantes.